Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de salário, né? Na aula passada nós começamos a falar do salário. Falei com vocês de um conceito de salário, né? Princípios de proteção ao salário, normas de proteção ao salário. Então hoje nós vamos falar sobre características do salário, as formas de receber salário, como que o salário pode ser pago, tá bom? E aí nós vamos entrar nos tipos de salário, né? E na próxima aula nós vamos falar do salário in natura, do salário utilidade. Nos slides de vocês, eu separei para vocês as características do salário, né? Ou seja, quais são as características que um salário tem, né? Todo mundo sabe que o salário é aquilo que você ganha contra a prestação pelo serviço prestado que o empregador te paga. Quem paga salário é o empregador, quem recebe salário é o empregado, né? Então, o empregador paga aos seus trabalhadores salário. E ainda existem as gorjetas, mas as gorjetas não fazem parte do salário. As gorjetas fazem parte da remuneração, como já vimos na primeira aula, tá? Então, eu separei algumas características para vocês aqui. Então, características do salário. Caráter alimentar, porque o salário é o que mantém o trabalhador e a sua família. Ou seja, é o que faz com que ele tenha condições de comprar o seu alimento, de sustentar a sua casa. Por isso ele tem caráter alimentar. Por isso que nós vimos que, inclusive, o salário é impenhorável, salvo as exceções de dívidas alimentícias, né, de prestação alimentar, entre elas a pensão alimentícia. Mas a natureza do salário é alimentar, e essa natureza que dá a ele o status de impenhorável. Tá? Nós vimos na aula anterior. Comutativo. O que é comutativo? Tem que haver uma equivalência entre o serviço que a pessoa, que o trabalhador prestou e o valor que ele está recebendo. Ou seja, o cara não pode trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanais e ganhar R$ 200. Tem que haver, por isso nós vamos ver que o último requisito é a determinação heterônima ou intervencionismo básico do Estado. Tem que existir um mínimo assegurado ao trabalhador para que ele não seja realmente, que ele não sofra abuso, exploração da mão de obra. Então, quando a gente fala que é comutativa, é porque aquele esforço, aquele seu trabalho tem que ser pago de uma maneira justa, tem que ser equivalente ao que você trabalha com o que você ganha. A gente sabe que isso é bem discutido, né? Nem sempre o tanto que a gente acha que seria o correto, que equivale ao nosso trabalho, é o valor pago. Mas, no caso, esse valor pago vai sempre respeitar ou o mínimo ou o piso da categoria pelo menos, tá? Então, o Estado brasileiro tem auxiliado nesse mínimo aí, tá bom? Então, comutatividade é isso, tem que haver equivalência entre prestou serviço, tem que receber algo por esse serviço e algo adequado, algo justo que equivale. Sinalagmático. Coloquei para vocês aí obrigações recíprocas e antagônicas. Por que recíprocas e antagônicas? Porque os dois têm. O empregado, ele precisa trabalhar para receber o salário. E o empregador pra, precisa pagar para poder ter a prestação de serviço. Então, veja, é recíproco. O trabalhador presta o serviço e essa é a condição para ele receber o salário. O empregador paga o salário, por quê? Porque ele pode exigir o serviço. Então, é uma reciprocidade de obrigações, né? E antagônicas, porque o empregado, ele, ao receber, ou melhor, ele presta o serviço para receber. E o empregador tem que pagar para que o empregado preste esse serviço, entendeu? Então, os dois têm direitos e obrigações recíprocas, mas antagônicos. O empregador paga e o trabalhador recebe. O trabalhador presta o serviço e o empregador usufrui da prestação do serviço, né? Então, isso é sinalagmático. Caráter forfetário. Uma vez que o trabalho foi executado, ele tem que. O salário sempre é devido. Se o trabalho foi feito, foi realizado, foi desempenhado, se o trabalho foi executado, o salário é sempre devido. Isso é caráter forfetário. Uma vez que foi executado o serviço, o empregador tem que pagar o salário. Então você já sabe, justiça, enfim, né? Denúncias. Duração ou continuidade do salário. Nós já vimos isso, né? Duração ou continuidade do salário quer dizer o quê? Que o contrato por prazo determinado é um contrato que visa a continuidade da relação de emprego.
Então, quer dizer, todo mês vai ter salário, porque todo mês vai ter prestação de serviço. Presta-se o serviço, recebe o salário. Lembra, primeiro o trabalhador trabalha, para que até no quinto dia útil do mês trabalhado, do mês seguinte ao trabalhado, né, ele possa receber. Então, ele trabalha em janeiro, para que até o quinto dia útil de fevereiro ele receba. Isso sim é prestação de serviço contínua, duradoura, né? Ou seja, trabalhou, recebe, trabalhou, recebe, trabalhou, recebe, tá? Pós-numerário. Pós-numerário por quê? Porque o empregador pode pagar até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Então é pós-numerário, né? Ele se renova a cada mês. Então, janeiro trabalhou, recebe em fevereiro. Aí, fevereiro trabalha, recebe em março. Março trabalha, recebe em abril. Então, o duração e continuidade está muito relacionado com o pós-numerário. O trabalho, o salário é duradouro, contínuo, porque a prestação de serviço é contínua e, consequentemente, o salário é pago de forma contínua após a prestação de serviço até o quinto dia útil do mês seguinte. Tá? Irredutibilidade, nós já falamos, né? O salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Vimos a exceção da pandemia, mas eu não vou entrar em discussão, porque eu falei para vocês, é um momento que nós estamos vivendo. Então, a pandemia trouxe uma exceção, houve uma possibilidade de reduzir salário e jornada, né? Sem ser por acordo ou convenção, mas a regra constitucional é que o salário é irredutível, salvo acordo ou convenção. Expliquei isso na aula anterior também, tá? Possibilidade de natureza composta, ou seja, o que nós vamos ver na próxima aula. O salário pode ser pago em dinheiro, mas também pode ser dado em utilidade. Uma parte em dinheiro e uma parte em utilidade. O que é utilidade? Alimentação, moradia, né, vestuário. Quando que essas utilidades viram salário? Quando que o empregador dá? Isso nós vamos ver na aula que vem, tá? Que chama salário in natura. Salário in natura é o quê? Quando o empregador dá uma utilidade e ele faz errado, ele concede de uma maneira errada essa utilidade, ela acaba virando o salário, integrando o salário, o valor dela acaba integrando o salário. Por isso que chama salário-utilidade. Porque eu posso, como empregador, dar uma utilidade para o empregado e ela não ser salário. É isso que a gente vai ver na aula que vem. Como que o empregador pode dar uma utilidade e não ser salário e o que ele faz de errado para essa utilidade virar salário. Tá? É o salário in natura. É um dos temas mais importantes do tema salário, vai ser salário-utilidade, que é na próxima aula. Tá bom? E aí nós temos aqui a determinação heterônima ou intervencionismo básico do Estado. O que é esse intervencionismo básico do Estado? Né? O que é isso? É a possibilidade do Estado trazer um mínimo, tá? Para que o trabalhador, ao trabalhar 8 horas e 44 semanais, tenha o direito de receber, pelo menos hoje no Brasil, R$ 1.045. Né? Se tiver sindicato, os sindicatos podem trazer um piso salarial mínimo, né? Que aí é maior que o salário mínimo e vai prevalecer o piso, né, da categoria. Então, isso é o mínimo que é estipulado no Brasil. Então, no Brasil existe uma regra mínima, né, de salário para que não haja uma mão de obra barata, né, um trabalho degradante, um trabalho de precário, né, onde você trabalha muito e ganha pouco. Aí, na verdade, né, trabalhar 8 horas e 44, 8 horas diárias e 44 semanais e ganhar um salário mínimo, sinceramente, é muito pouco. Né? Mas é a realidade do nosso país. Tá bom? Então, estas são as características do salário. Ele tem caráter alimentar, por isso é penhorável, salvo prestações alimentícias, dívidas alimentares, é comutativo, é sinalagmático, é forfetário, tem duração e continuidade, porque ele segue a prestação de serviço, a prestação de trabalho, né, relação de emprego, que é também duradoura e contínua, quando contrata por prazo indeterminado, que é a regra das relações de emprego. É pós-numerário, pode ser pago após a prestação de serviço. É irredutível, salvo acordo ou convenção. Pode ser pago em utilidade e em dinheiro, mas nunca só em utilidade. Nós vamos ver isso, tá? Tem que ser dado o mínimo em dinheiro que a gente vai ver, mas é 30% no mínimo tem que ser dado em dinheiro, tá? E determinação heterônima tem um mínimo assegurado na própria Constituição, tá? O nosso próximo slide ele fala de modos de aferir salário, ou seja, quais são as maneiras que o trabalhador tem para receber salário, ou seja, é só pelo tempo que ele trabalha, ou seja, ele tem que trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanais,
para poder receber o salário mínimo? É assim, só desse jeito? Não. Existem aqui três formas, três modos do empregado conseguir receber o seu salário. Tá? Três formas, três maneiras, três modos de aferir o salário. A primeira delas é essa, a mais comum, é pelo tempo à disposição. Ou seja, o máximo que o empregado pode ficar à disposição do empregador é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Por esse tempo à disposição, ele vai receber o seu salário. Tá? Pode ser que ele fique mais tempo do que 8 horas diárias e 44 semanais, ele vai receber horas extras. Né? Ou se ele tiver banco de horas, serão compensadas. Nós vamos ver jornada de trabalho semestre que vem. Então, não vou entrar muito em hora extra aqui, não. Aqui o objetivo é salário. Mas eu quero que vocês entendam que a forma mais utilizada, o modo de aferição do salário mais comum no Brasil é pelo tempo à disposição. O empregador gosta, o empregador brasileiro gosta de ter um empregado, mesmo que sem fazer nada, à sua disposição, pelo tempo máximo que a lei determina, que é 8 horas diárias e 44 horas semanais. E pagar a ele o mínimo ou piso. Né? E, se ele está sem fazer nada, arrumar mais coisa para ele fazer. Então, o empregador brasileiro gosta mais desse tipo de pagar salário, ou seja, o empregador gosta de pagar o salário, né, vendo e sabendo que o empregado está à sua disposição por 8 horas diárias e 44. O empregado tem que bater ponto naquele horário que foi estipulado e tem que realizar as atividades naquele horário que a empresa estipulou, respeitando o limite máximo constitucional. Tá? Eu só vou chamar a atenção aqui, tá? Porque na CLT, aí eu vou pedir permissão para vocês para eu dar uma olhada aqui na CLT, tá? A CLT tem o artigo 4º, quem puder acompanhar comigo, eu vou ler aqui, tá? O artigo 4º diz assim, ó: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Então, período efetivo, igual se o empregado está 9 horas na empresa, ele fica 9 horas todo dia na empresa, mas porque 1 hora ele faz almoço, ele come dentro da empresa, então qual é o tempo efetivo que ele está à disposição? 8 horas. Essa 1 hora que ele para almoçar, comer no refeitório, ficar ali fazendo alguma coisa, eu não posso contar, porque não é tempo efetivo de trabalho, ele não está efetivamente à disposição, ele está no seu horário de descanso. Então, é isso que ele está falando. Considera-se como de serviço efetivo, o que eu vou contar mesmo, né? O período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Então, horário de almoço, eu tiro fora, porque ele não é um período que o empregado está à disposição do empregador, porque ele está no seu horário de descanso. Aguardando ou executando ordens, tá vendo? Estar à disposição é isso, é você estar aguardando ou executando ordens. Esse é o período efetivo que você está trabalhando. Né? O tempo que você está à disposição, você está ou esperando ou está aguardando ou executando ordens. Salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 1º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeitos de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar por motivo de acidente de trabalho. Então, aqui é uma situação excepcional, né? O período de afastamento militar, prestando serviço militar e acidente de trabalho é contado como tempo de serviço, mas nós sabemos que quem vai pagar não é o empregador. O empregador não vai pagar o auxílio-doença acidentário, nem o benefício que o trabalhador vai ter quando estiver prestando serviço militar, lá o soldo. Quem vai pagar é o Estado. Tá? Mas, para fins de contagem de tempo, esse período aí é contado para fins de aposentadoria e tudo mais. Mas não é o empregador que paga o período que a pessoa fica afastada por auxílio-doença acidentário ou para prestar serviço militar. Tá bom? Então, entre aspas, ele não está à disposição nesse caso. Aquilo quer dizer que este período vai ser contado para fins de tempo de serviço, para esse cara trabalhar. Porque neste período aqui, em que o trabalhador vai prestar serviço militar ou está afastado por auxílio acidentário, quem está pagando para ele é o INSS, é o Estado brasileiro. No caso da prestação de serviço, é o governo mesmo, o Exército, e no militar, né, no caso do serviço militar, e no caso de auxílio acidentário, é o INSS que paga. Tá? Mas, então não tem salário aqui, tá? Mas é considerado por lei como tempo à disposição, ou melhor, não é tempo à disposição, é considerado como contagem de tempo. É isso que ele coloca aqui, ó. Computação na contagem do tempo de serviço. Ele fala, ele não fala como tempo à disposição, ele fala, olha, nestes casos,
A gente sabe que o empregado não está à disposição do empregador, mas o Estado vai contar esse período quando ele presta serviço militar e quando ele é afastado pelo auxílio doença acidentário como tempo de serviço, para fins de aposentadoria. Não é como tempo à disposição, porque ele não está à disposição do empregador. Tá? Então fica claro esse parágrafo primeiro aqui que nós não estamos falando de tempo à disposição. O parágrafo segundo, sim. O parágrafo segundo, nós estamos aí, sim, a reforma trabalhista mudou, falando dos períodos em que o empregado está sem fazer nada, vamos dizer assim, e, portanto, não é tempo à disposição, e, portanto, não deve ser contado. Olha lá. Por não se considerar tempo à disposição, não será computado. Por isso que eu expliquei o parágrafo primeiro, porque o parágrafo primeiro não está à disposição, mas a lei diz que conta. Por quê? Duas situações: serviço militar e auxílio doença acidentária. Conta para quê, gente? Para aposentar. Porque quem vai pagar esse período aí, eu já falei, é o Estado brasileiro, não é o empregador. Então, o parágrafo primeiro conta para aposentadoria. O parágrafo segundo, ele está falando assim, ó, tudo que eu falar aqui, o empregado não está à disposição nesses períodos e, portanto, não conta. Tá? Então, ó, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto para comer. Nós vamos ver isso no semestre que vem, que o empregado e o empregador têm uma tolerância para atraso e para desconto, que é de 5 minutos na entrada e 10 minutos no dia. Então, em tese, o empregado poderia atrasar até 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, né, e não ter desconto, tá bom? Então, e também poderia chegar antes até 5 minutos, né, sair antes até 5 minutos e não ter hora extra. Então, existe uma tolerância que a lei dá, 5 na entrada e 10 no dia. Então, se desrespeitar esse limite, mesmo desrespeitando esse limite, né, ele quer dizer que nesses casos do artigo aqui, não será tempo à disposição. Não será contado como tempo de serviço. Olha lá. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas. Então, ou seja, ele sai no horário e ele fica dentro da empresa aguardando passar a chuva ou passar o ônibus, porque o local é inseguro, ou né, o clima está chovendo. Esse período que ele está ali dentro, ele não está à disposição. Então, mesmo que ultrapasse o limite de 5 minutos na entrada, 10 no dia, a empresa, esse empregado nunca vai conseguir horas extras em relação a essa empresa, porque esse momento, esse período que ele está ali dentro da empresa, aguardando o ônibus passar, ou a chuva passar, né, não é considerado tempo à disposição. Tá? Bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. Aí ele colocou aqui, ó, entre outras, práticas religiosas. Imaginemos que a empresa tem uma capela e no horário que ele sai, ele vai para a missa, ele vai orar, rezar. Esse tempo não é tempo à disposição. Ele já terminou o trabalho dele. Então, no período que ele estiver fazendo isso, não é tempo à disposição. Né? Descanso no horário de almoço, né? Ou no comecinho ele chega mais cedo, descansa um pouco, na hora dele sair ele dá uma descansada. Todo o período que ele está descansando efetivamente não pode ser considerado para fim de tempo à disposição, horas extras, jornada de trabalho, não. Né? O legislador está querendo dizer que o tempo à disposição para fins de contar mesmo, para a empresa pagar, é o tempo que o empregado esteja efetivamente trabalhando ou aguardando uma ordem da empresa. Né? Lazer. Às vezes, no horário de almoço dele, ele come lá em meia hora, ele tem mais meia hora, ele vai jogar, ele vai brincar com os colegas de alguma coisa, a empresa tem jogos, tem lazer. Né? Ou depois do expediente tem um campo, eles vão jogar futebol, em um determinado dia da semana, na sexta-feira, todo mundo termina no horário normal e vai jogar futebol. É lazer, não é tempo à disposição. Não vai ser computado isso, eles estão dentro da empresa, né? Mas não pode ser computado. Tá? Estuda, a pessoa vai estudar na biblioteca da empresa, né? O cara que trabalha na faculdade, ele limpa a faculdade, né? Aí ele quer estudar, ele termina o serviço dele e vai estudar na biblioteca. Não é tempo à disposição, né? A alimentação, ele chega mais cedo para comer, né? Então, se o cara chega mais cedo para comer primeiro, então a gente é professor, a gente chega com fome, então a gente tem que entrar às vezes às 19, se não jantou, você chega um pouco mais cedo, 10, 15 minutinhos, vai comer para dar aula. Esse período, você chegou antes, se foi para comer, se não foi para trabalhar, né? Não é tempo à disposição.
tá? Atividades de relacionamento social, né? As pessoas se reunirem ali, sentar, conversar, está fora do horário de expediente, porque não está à disposição. Se tiver, não pode. No horário que você está trabalhando, você não poderia fazer isso, né? Higiene pessoal também, né? As pessoas saem para ir no banheiro, tomar banho, né? Depois que ela sai, né? Isso também não é, esse tempo não é tempo à disposição. E o último, troca de roupa, né? Ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Se a empresa deixa você levar para casa, lavar, lembra que nós falamos do uniforme? O empregado pode levar, lavar, cuidar do uniforme, e a empresa não tem que ressarcir nada, a não ser que ela exija que seja um produto especial, aí a empresa vai ter que ressarcir, né? Agora, se a empresa exige que você só use o uniforme dentro da empresa, dentro das dependências, ou seja, que você não saia com o uniforme, você tem que trocar, aí sim, esse período em que você está trocando o uniforme, porque a empresa te obriga a ficar com o uniforme só na empresa, ou seja, ela fala, não pode sair com o uniforme, eu não quero que nenhum empregado meu ande com o uniforme na rua, né? Aí, esse período que você vai trocar o uniforme é tempo à disposição, porque a empresa exigiu, ela obrigou você a trocar. Agora, se é um uniforme que você pode sair, né? Levar para casa, lavar tudo, e você não gosta, é você que quer trocar, aí esse tempo não é à disposição, porque a empresa não te obrigou. Tá? Então, gente, nesse artigo 4º, parágrafo 1º e 2º, ele traz para a gente períodos em que o legislador entende que não é tempo à disposição, não é contado no tempo de serviço, e esse tempo não pode ser pago como hora extra, enfim, tá? Porque são é claro, né? Tudo que a gente viu aqui faz sentido, ou seja, o empregado não está trabalhando nesse período, né? E o que tem que ser contado é o período que o empregado está efetivamente à disposição, ou seja, aguardando um serviço ou executando um serviço, tá bom? A outra maneira de você ganhar salário, além de estar à disposição, né, é obter o salário por produção, né? Ou seja, o quanto você produz é o que te remunera. Exemplo clássico é a comissão, né? Quanto mais eu vender, maior é o meu salário. Sempre vai ter um mínimo respeitando, lembra? E o limite máximo. Todas as três hipóteses daqui, gente, que nós estamos falando, nunca pode ultrapassar 8 horas diária e 44. Sempre tem que haver um respeito de salário mínimo. Sempre tem que haver. Tá? Mas o que acontece? Quando eu estou à disposição, o meu limite é 8 horas diária e 44 semanais, eu já sei que o salário é o mínimo. Quando eu ganho por produção, eu sei que eu nunca posso trabalhar mais que 8 horas e 44, sei que eu vou ter um piso da categoria, mas a minha chance de ganhar mais é muito maior. Porque quanto mais eu produzir, quanto mais eu vender, maior é o meu salário. Então, a possibilidade do trabalhador ganhar mais é com salário e produção, se você for olhar. Porque pelo tempo à disposição, ele ganha um fixo, né, que a empresa dá, pelas 8 horas e 44 que ele tem que trabalhar, que é o limite, que é o máximo. Né? Algumas atividades o limite é menor, né, de horário de trabalho, 6,36, por exemplo, né? E ele vai ganhar um salário lá. Agora, o por produção, ele também nunca vai poder trabalhar, professor, se eu ganho por comissão e eu trabalho mais que 8 horas e 44. Também vai ter hora extra, mas a hora extra, no teu caso, é calculada de forma diferente. Tá? A gente vai ver isso no semestre que vem. Mas o trabalhador que trabalha por comissão e trabalha além das 8h44, ele também tem hora extra. É um pouco diferente, o valor do cálculo dela é diferente de quem trabalha por tempo à disposição. Tá? Só que a chance dele ganhar mais é maior, porque eu vou estar trabalhando e produzindo, entendeu? Ou seja, vou estar vendendo. Quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Tá? Então existe a possibilidade do salário ser pago por produção, por comissão. Tá? Só por comissão, porque vai ter sempre um mínimo que o empregador tem que respeitar. Ou é o salário mínimo, ou vai estar em convenção coletiva, o piso da categoria. Tá? E a C é o trabalho por tarefa. Trabalho por tarefa também não vai ser levado em conta as horas. Né? A gente sabe que o limite nunca pode ser acima de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas o trabalho por tarefa é o empregador passa as tarefas que o trabalhador tem que fazer e desenvolveu o trabalho realizado. Ele não vai passando mais coisas. É como se fossem metas razoáveis. O empregador chega e fala: olha, você, empregado, vai desenvolver tal tarefa hoje, ou tais tarefas. O empregado tem 8 horas e 44 para fazer isso, 8 horas diárias para fazer isso, 44 semanais. Ou seja, essas semanas tem que fazer isso. Se em 2 dias ele fez, o salário dele está garantido e ele não tem necessidade de trabalhar os outros.
Entendeu? Se ele fez bem feito, não teve problema. Então, o empregador vai passar para ele as tarefas, ele vai desenvolver as tarefas. Se ele desenvolver em menos tempo, tranquilo. Agora, se ele desenvolver em mais tempo, aí ele vai também poder pleitear horas extras, porque ninguém pode trabalhar mais que 8 horas de área 44, mesmo se é por tarefa, mesmo se é por produção. Senão, seria uma coisa totalmente fora do padrão. Né? Ah, eu ganho por comissão, mas eu tenho que trabalhar 20 horas por dia. Eu ganho por tarefa, mas eu tenho que fazer 12 horas por dia. Não, aí ficaria injusto. Né? Então, a ideia de você ganhar por produção, ganhar por tarefa, é que você possa ganhar mais, né? Ou no caso da tarefa, ganhar o mesmo valor podendo trabalhar menos, porque você desenvolve com habilidade uma tarefa, né, dentro do limite de jornada. Então, por mais que a gente fala assim, qual que é a diferença? A diferença é que na tarefa, o empregador não vai ficar preocupado com as 8 horas e 44, ele vai ficar preocupado com a realização da tarefa. Na comissão, na produção, o empregador também não vai ficar preocupado com o horário, vai ficar preocupado se você está vendendo. Né? O horário é o segundo plano, é o segundo preocupação, não é a primeira preocupação. Já no tempo à disposição é a primeira preocupação. O empregador vai ter que controlar o seu horário, porque você não pode ultrapassar aquilo. E se você não render o suficiente, ele vai ter que te mandar embora. Né? Agora, o de produção, ele vai ver o quê? Ele vende bem, ele produz bastante, ok, né? Ele não vai ficar preocupado, ah, tem que ser dentro de 8 horas. Não, ele produz muito bem. Então, se eu der 8 horas, ele vai produzir muito. Se eu der menos, ele vai produzir também. Né? Por tarefa, não, ele faz bem as tarefas que eu dou para ele. Às vezes ele chega no limite de 8, às vezes faz em 6 horas, 4 horas. Beleza. Né? Vou pagar a mesma coisa. Então, a preocupação do empregador na tarefa e na produção não é o horário num primeiro tempo, num primeiro momento. Né? Já no tempo à disposição, a preocupação é o horário, ou seja, o empregado tem que desenvolver as atividades dentro do limite de 8 horas e 44. Nas outras duas, o empregador vai ver o quê? Se em pouco tempo o cara vende bem e se em pouco tempo ele, né, faz a tarefa adequadamente. Né? Então, é isso que o empregador vai analisar. Ele primeiro vai se preocupar com outras coisas que não com o horário, mas sabendo que mesmo na produção e mesmo na tarefa, nunca pode ultrapassar 8 horas diárias e 44 semanais. Tá bom? E o empregado sempre vai ter um salário mínimo ou piso da categoria, que é o mínimo para receber. Tá? E aí, nós vamos agora para os tipos de salário. Né? Nós temos o salário básico, tá? Salário básico, que é o que eu ganho em dinheiro mais as utilidades que eu venho a ganhar. A gente vai estudar o que são as utilidades. Né? Nós temos o salário in natura, que são as utilidades que o empregador me dá, sem respeitar corretamente a legislação, e essas utilidades viram salário. Então a gente vai estudar o que é salário in natura, o salário utilidade, quando que uma utilidade é concedida para o trabalhador e vira salário, tá? Porque o empregador pode dar uma utilidade à moradia, à alimentação e não ser salário. Mas se ele não respeitar a legislação, ele dá a moradia, a alimentação e vai virar salário, o valor do aluguel, o valor equivalente à alimentação, né? Então a gente tem que ver isso. Na próxima aula nós vamos ver salário in natura. Então eu tenho salário básico. O básico é o que eu ganho em dinheiro mais a utilidade. Tá? Então está aqui para vocês. O que é o salário básico? É o que eu ganho em dinheiro mais as utilidades que eu recebo que tem natureza salarial. Tá? Muitas vezes o empregador já esperto, ele me dá utilidades que não integram no salário. Então, meu salário básico vai ser o meu salário mínimo ou piso da categoria. Né? Em regra, o salário básico é o piso da categoria. Porque se o empregador está te dando uma utilidade, por exemplo, o cara me dá a cesta básica. Se ele me dá a cesta básica, ele não me dá em dinheiro, então a cesta básica não vai integrar o meu salário. Então, o meu salário básico vai ser equivalente ao meu piso salarial que o sindicato determinou. Ou, se não tiver piso, o salário mínimo. Agora, se ele me der R$ 200 em dinheiro equivalente à cesta básica, aí nós vamos ver que o salário básico vai ser o piso ou o salário mínimo mais os R$ 200 que ele me deu em dinheiro. Ele não pode me dar alimentação em dinheiro, a não ser que a convenção autorize. Né? Então, o salário básico, em regra, é o salário mínimo ou piso da categoria. Agora, se o empregador me dá uma utilidade de forma errada, essa utilidade vira salário, aí ela compõe meu básico. Aí meu básico vira o piso da categoria, né? Ou o salário mínimo, se não tiver piso, mais o equivalente dessa utilidade que o empregador me deu errado. Nós vamos estudar, aprofundar na aula que vem. Tá?
Então, salário básico é isso. É o que eu ganho em dinheiro e o que eventualmente o empregador me dá de utilidade, e essa utilidade acaba virando salário. Na maioria das vezes, professor, em regra, o que costuma ser o salário básico? Costuma ser o salário mínimo ou o piso da categoria. Em regra, na maioria das vezes. Tá? Porque o empregador brasileiro já está ficando esperto com essa questão do salário in natura. Então, tem muita utilidade que ele dá hoje, mas não é salário. Então, aí, se a minha utilidade não é salário, eu acabo tendo salário básico igual ao piso da categoria, ou se não tiver piso, igual ao mínimo. Tá? Sobre salário, nós vamos ver depois também, né? Sobre salário, isso é doutrina, sobre salário não é uma nomenclatura legal, né? A lei não traz esse termo sobre salário, é a doutrina que traz. É o adicional de hora extra, periculosidade, insalubridade, são adicionais, são gratificações, são direitos, são verbas que o empregado recebe e são calculadas sobre o salário. Né? Ela inclui, ela faz parte do salário, né? Mas é além do salário básico. Tá? O meu salário básico, por exemplo, é o piso, com uma eventual utilidade que o empregador me pagou errado. O sobressalário é a hora extra, por exemplo. Né? Então, quando eu coloco para vocês aqui, salário, o que é salário? É o básico. O que é o básico? É o que eu ganho, meu piso, é o salário mínimo, mais alguma utilidade que a empresa paga errado e vira salário, por exemplo, a cesta em dinheiro, né? E os sobressalários, que são as horas extras, adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno. Então, o meu salário ele é composto de um mínimo que eu ganho, que eu tenho que ganhar, que é o valor base, que é o piso da categoria, o salário mínimo, né? Mais utilidades que eu tenho, que eu recebo e que realmente são utilidades que foram dadas erradamente, então viram salário, né? Mais horas extras adicionais que eu eventualmente tenha direito. Então, o salário ele é composto do salário básico mais os sobressalários. O que é o básico? É o que eu ganho em dinheiro, mais eventualmente utilidades que a empresa me pagou e que ela me pagou errado, acabou virando salário. E os sobressalários são os adicionais. E é isso que a gente vai estudar nessas próximas aulas. O que eu preciso que vocês saibam agora? Eu preciso que vocês saibam que salário básico, o base, é o que eu ganho em dinheiro mais eventualmente utilidades que a empresa me concedeu de uma maneira que não foi correta e acabou virando salário também. Exemplo, alimentação. Por enquanto, vamos ficar com esse exemplo. Tá? A alimentação que a empresa me deu em dinheiro. Então, o valor, o salário básico vai ser o equivalente ao meu salário piso da categoria, R$ 1.200, mais os R$ 200 em dinheiro que a empresa me deu, não poderia ter me dado em dinheiro referente à alimentação, à cesta básica. Aí meu salário básico passa a ser R$ 1.400. Se a empresa me desse a cesta básica ou vale-refeição, aí meu salário básico seria só os R$ 1.200. Porque a cesta básica, o vale-refeição, não integra o salário. É uma utilidade, mas ela não vira salário. Só vira salário quando dá em dinheiro. Tá? Então, o básico é dinheiro mais a utilidade. Dentro desse dinheiro mais a utilidade, né, tem que ser dado ao empregado um mínimo de 30% em dinheiro. Então, se eu tenho 1.200 de piso, mas a empresa me dá R$ 200 de alimentação em dinheiro. A convenção não falou nada, ela está me dando, é salário, 1.400. Pelo menos 30% disso tem que ser me dado em dinheiro. Então, 30% de 1.400, sei lá quanto que vai dar. Vai dar quase R$ 400, eu acho. Né? 3 vezes 4, 12, vai 1. 420 reais, se não me engano. Né? 420 reais. Isso, no mínimo, tem que ser dado em dinheiro para o empregado. Tá? Então, do salário básico, que é tudo que ele ganha em dinheiro, mais eventuais utilidades que ele recebe, né, que vira salário, que é dado errado, né, 30% tem que ser dado em dinheiro. Tá? Professor, eu não tenho utilidade no meu emprego, que eu ganho uma cesta básica no Vale-Refeição. Meu piso é R$ 1.300. Então, a empresa tem que te assegurar que pelo menos 30% desses R$ 1.300, R$ 390, tem que ser dado em dinheiro. Tá? Ah, mas ela pode me dar outras coisas? Pode. Ela tem que pegar o piso, né? Vou imaginar que você ganhe igual ali 1.200 em dinheiro e 200 em utilidade. O seu salário é 1.400. Mas a empresa poderia falar assim, o seu salário base, o piso é 1.200, tá?
eu já vou te dar uma cesta básica de 200, mas a cesta básica não conta, lembra? Porque ela não é em dinheiro. Então, o seu salário base é 1.200. Desses 1.200, eu vou descontar vale transporte e eu vou descontar o aluguel da moradia que eu te dou. Então, sobre o salário base, vai ter os descontos, o INSS, o vale transporte, se ela fornece um lugar para eu morar, o lugar para eu morar, né? Tem que sobrar, no mínimo, 30% de dinheiro para mim. No mínimo, 30%. Então, o base, quando eu coloco aqui dinheiro mais utilidade, quer dizer que a empresa pode pegar os meus 1.200, tá? Descontar desses 1.200 o vale transporte, o INSS, o vale, uma moradia, ele desconta, porque senão vira salário, né? Vocês vão ver que um dos detalhes de a utilidade virar salário, ela não ter desconto, ela ser dada gratuitamente. Então, a moradia que ele me deu, eu desconto o valor do aluguel ali, né? Que é no máximo 25% do meu salário. E aí o empregador tem que saber. Aí ele vai descontar, às vezes, um plano de saúde participativo. Então o empregador tem que saber que desse salário básico seu tem que sobrar no mínimo 30% em dinheiro para você. Ou seja, pode ser comprometido por você, né, até 70% do seu salário. Até 70% do salário pode ter desconto. Por exemplo, vamos imaginar que você tem filho que paga pensão. Então, desses 1.200, 30% vai descontar para a pensão. Vai ter desconto do INSS, vai ter desconto do Vale Transporte, vai ter o desconto da moradia. Olá, pessoal, desculpa a interrupção que nós tivemos aí no vídeo anterior, né? Acho que alguém inconveniente me ligou bem na hora, e aí o vídeo encerrou, mas eu vou continuar agora, né? Da onde a gente parou. A gente estava bem no finalzinho, e eu estava explicando para vocês o quê? Que o TST tem uma OJ, se não me engano é 17 ou 18 da SDC, Seção de Sítio Coletivo. Eu acho que é 18, tá? OJ, Orientação Jurisprudencial número 18 da SDC, depois quem quiser dar uma olhada. Ele diz o seguinte, que o salário pode ser comprometido em até 70%. É isso que eu estava falando para vocês, né? Estava explicando que 30% tem que ser em dinheiro, porque 70% pode ser comprometido até 70%. Então o empregador tem que estar atento com isso, porque igual eu estava falando para vocês, imagina, descontar no salário, já tem pensão alimentícia, tem às vezes moradia que o cara desconta, alimentação, vale transporte, INSS, às vezes ele tem plano de saúde, então quer dizer, começa a somar esses descontos não podem ser mais que 70% do salário. O empregador tem que falar, não, mesmo que o empregador autorize, fala, não, 30% eu tenho que te dar em dinheiro, né? Ainda mais o cara com um salário base baixo, se começar a ter esse monte de desconto, como é que vai fazer, né? Então é isso que eu queria ter concluído na hora que o vídeo parou aqui, que o empregador ele tem que ter esse cuidado de que 30% tem que ser dado em dinheiro para o empregado do salário básico. Tá? Os outros 70% pode ser comprometido. Os descontos legais, tudo bem, o vale transporte é um desconto legal, né? Não precisa do empregado autorizar, ele só vai justificar que ele precisa do transporte público, aí a empresa pode descontar. Agora, plano de saúde, se o empregado quiser que desconte, né, a maioria dos descontos tem que ter autorização do empregado previamente. Né? Agora, pensão alimentícia não, né? É uma determinação legal, a empresa tem que descontar mesmo. Né? Então, o empregador tem que estar atento em relação a isso, tá? Não pode permitir que o salário do empregado seja comprometido em termos de desconto com mais 70%, porque 30% tem que ser dado em dinheiro. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês me mandem no WhatsApp, tá? Eu estou sempre tirando as dúvidas de vocês. Vários de vocês mandam no privado. Podem mandar no privado, eles não querem mandar no grupo, não tem problema, tá? Pode mandar que eu respondo para vocês. E aí, nós temos então 4 tipos de salário. O básico, que é esse que eu expliquei para vocês. O salário in natura, que nós vamos ver na aula seguinte. O sobre-salário, eu vou falar também um pouquinho no finalzinho, na última aula. Tá? Mas o sobre-salário, só direito para vocês, é simples, são os adicionais, os extras. É aquele direito além do base, entendeu?
É o adicional de periculosidade, é o adicional de hora extra, é o adicional de insalubridade, é o adicional de transferência, são os adicionais. É o adicional noturno, entendeu? É uma comissão a mais, porque às vezes a empresa paga salário mais comissão, então ela garante já o mínimo e dá mais comissão, então esse mais comissão seria o sobre salário, entendeu? Seria um plus, um a mais, o além do básico que o empregado teria direito. Tá? Isso seria um sobre salário. E o salário complessivo, eu vou encerrar com o salário complessivo, por isso que eu falei para bem no finalzinho. O salário complessivo, gente, é um salário que é proibido no Brasil. Tá? É proibido por quê? Porque ele, o TST, na súmula 91 aí, veda esse salário, porque complessivo quer dizer sem discriminar no Olerite. É um salário pago sem ter discriminação do que compõe esse salário. Por exemplo, se eu ganho base, tudo bem, vai lá, piso da categoria, R$ 1.200, né? Mas se eu ganho hora extra, vai vir hora extra, adicional noturno, periculosidade. Eu vou olhar meu lerite e vou poder conferir, falar, nossa, então tá certo, né? O que é o complessivo? Quando a empresa pega tudo isso, ela pega, ela soma hora extra, periculosidade, adicional noturno, né? O salário meu base, ela soma e dá lá R$ 3.000. Ela põe lá salário 3.000. Ela não discrimina. A empresa não especifica, não discrimina as verbas no teu salário, do que está o seu salário, você não consegue conferir. Por isso que é proibido. É proibido por quê? Porque o empregado tem o direito de conferir o seu olerite e ver cada verba que ele tem direito discriminada ali. Então, os olerites têm que ser discriminados. O TST diz que quando não tem discriminação, quando tem um valor só de salário englobando tudo, é salário complessivo, é vedado por lei, e aí o TST considera que a empresa não pagou hora extra, não pagou a periculosidade, não pagou a insalubridade, entendeu? A empresa não pagou as verbas devidas. E aí ela vai ter que pagar de novo. Então quer dizer, aqueles 3.000 que ela colocou vai ser base, e ela vai ter que pagar hora extra sobre 3.000, né, a periculosidade sobre 3.000, porque a insalubridade é sobre salário mínimo, mas a periculosidade é sobre salário base. Né? Então a empresa vai ter que pagar adicional noturno sobre 3.000, porque ela não discriminou. Então presume que aquele valor é o base. Então, assim, a pior errada, para não falar outra palavra, né, que o empregador pode fazer, pagar um salário sem discriminar, ou seja, pagar o salário complessivo. Porque aí o valor que ele colocar lá de salário vai ser o base, entendeu? Ele não discriminou. Então, por isso que quando a gente pega o olerite, quem é empregado, ou quem tem pai empregado, se pegar o olerite, vai vir também tudo discriminadinho, porque tem que ser discriminado. Porque se não vier discriminado, tem um valor só, é complessivo é vedado, e a empresa vai ter sérios prejuízos, como eu falei para vocês. Eu coloquei exemplo para vocês aqui, ó. Falei, o pagamento do salário numa única parcela, um valor só. Isso é complessivo. Rechaçado pela doutrina e jurisprudência, por quê? Porque impede o empregado de conferir, né? Ele não consegue conferir o que ele tem direito ali. Imagina a comissão, não consegue conferir nada. Né? Você mistura tudo e coloca lá, é 3.000 que você tem para receber. E não discrimina. Né? No Olerite vem 1.500 de salário, mas não especifica referente às quais verbas. Né? Se tem hora extra, periculosidade, salário noturno, ou seja, prejudicial ao empregado, porque isso não tem como verificar e conferir o que recebeu efetivamente cada parcela, podendo ser lesado pelo empregador. Por isso que é vedado. Então, salário complessivo é o pagamento englobado das verbas numa única parcela, sem discriminar no Olerite. Tá bom? É isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Na aula que vem a gente vai começar com salário in natura, tá bom? Eu preparei mais ou menos uma aula para salário in natura. Se sobrar um tempinho a gente avança um pouquinho. E aí a gente vai ter uma última aula, né, para arrematar o tema salário e falar um pouquinho dos descontos que eu já venho falando. Aí a gente encerra para fazer a nossa revisão e a prova. Dúvidas que vocês tiverem, me mandem no WhatsApp. Eu estou sempre à disposição, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.